Olá, boa tarde. O silêncio de Fátima, que foi uma das imagens mais fortes da pandemia, foi captado pelo fotógrafo Miguel Cardoso. Essas imagens estão agora no livro Do Silêncio Maior, que vamos conhecer já a seguir, logo após os temas da atualidade religiosa e da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. As ruas estão nos mesmos lugares, mas os prédios, a maioria dos prédios, parecem agora esqueletos, como se tivessem sido esventrados. Há uma desolação enorme em muitas ruas de Damasco, a capital da Síria, ainda com memórias da guerra nas paredes, nos escombros das casas, em todo o lado. As guerras são assim, perduram sempre muito tempo como cicatrizes, cicatrizes nas casas, nas ruas, mas também nos rostos das pessoas. Basta olhar para John Susani para se perceber que a sua vida esconde alguma tragédia. Susani vive com a mulher e os filhos num cemitério. Seria provavelmente o último sítio onde alguma vez imaginaria viver, mas o cemitério foi o único sítio onde se conseguiu abrigar juntamente com a família. Esta é uma viagem à Síria dos dias de hoje. وقت كنا صغار تعلمت مصلحة الألمنيوم، صرت منيح بالمصلحة. كانت أمورنا كتير منيحة وصار مثل الحلم. بلحظة صار في قواص إنه المحل ما في شيء، خلص راح، هربنا. هلا أنا ساكن هون مدفن. بالأعياد بنفتح الأبواب، بعيد هول توفى، فأنا بقوم مراسم الدفن. على أنا من جوا حازة بنفسي إني أنا معيش أولادي بمدفن. ما عم تشوفي شيء حلو، أسود، ما فيني أشوف أو ما بقدر نيم أولادي بالشارع. مرت علي لحظات أضعف، بس أنا كتير بصلي. المشروع كان نقطة تحول بحياتي، اشتروا لي العدة. أخذت محل، بلش يجيني شغلات صغيرة. ماني مثل أول، ماني عتلان هم شو بدنا ناكل بكره. يسوع دائما معي، يسوع حاميني. اشكر الACN على دعمهم لإلي بفتح المحل. كان كتير دعمهم حلو بالنسبة لإلي، فبتمنى من الACN كمان يدعموا ناس غيري، لأنه في كتير ناس بحاجة. كتير بتشكركم، بتشكر الACN. John Susani é um rosto da tragédia em que se encontra a Síria. Antes da guerra, ele tinha uma oficina de alumínios. Um dia perdeu tudo, a ponto de agora viver com a família num cemitério. Era isso ou ser sem abrigo? Mas a sua vida, como vimos também, está a mudar. Os projetos de microcrédito apoiados pela Fundação AIS permitiram-lhe já ter uma nova oficina, algum equipamento e até os primeiros clientes. John Susani é um exemplo também de como, com muito pouco, se podem fazer autênticos milagres. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
É preciso uma revolução nas mentalidades para se arriscar na novidade dos tempos. É o que pede o Bispo de Viana do Castelo para a renovação pastoral da Diocese. A caminho do jubileu da sua criação, a Diocese de Viana do Castelo aposta numa igreja de todos, para todos, à luz da eclesiologia do Papa Francisco. Para tal, promoveu umas jornadas com a presença de alguns especialistas na linha do itinerário pastoral, fruto da reflexão da Igreja e do pontificado do Papa Francisco. Queremos realmente encontrar coordenadas, linhas orientadoras para a renovação da Igreja a nível da Diocese. E por isso, nada melhor do que, neste momento, fazer uma reflexão a partir do concílio, a partir do que é verdadeiramente esta síntese que o Papa Francisco nos coloca, das interpelações que ele lança, de modo a que realmente essas linhas de orientação estejam bem fundamentadas, bem aprofundadas e, portanto, que sejam realmente em sintonia com a Igreja, com aquilo que a Igreja interpela hoje os fiéis a viverem a sinodalidade, todos em conjunto, todos participativos, todos a viverem em comunhão e todos corresponsáveis para a missão. Um caminho que tem acentuado a ação da Igreja, onde o protagonismo é todo o povo de Deus e onde todos os batizados devem ser envolvidos nesta construção eclesial. Uma igreja de todos e para todos. A palavra todos tem estado como refrão nos nossos ouvidos, mas para que não seja um refrão nem uma palavra inconsequente, é necessária esta dinâmica de acolhimento de todos, de acompanhamento de cada um, para cada um dentro das suas, a partir dos seus dons, capacidades e qualidades, possa assim promover esta real consciência de que somos agentes e protagonistas ativos da ação eclesial. O caminho sinodal tem procurado isto mesmo, e até a sinodalidade como o Papa Francisco aponta. Uma sinodalidade que é a dimensão constitutiva da Igreja. Uma sinodalidade que não é mera colegialidade, mas que tem como elemento fundacional a igual dignidade de todos os batizados e a consequente corresponsabilidade batismal. Agora que se concluiu a primeira parte do sínodo, este estudioso da sinodalidade espera que este período não seja uma pausa. E era importante que a Igreja agora fosse capaz de receber este documento de modo ativo, procurando fazer dele um ponto de partida e instrumento de trabalho para que o processo de escuta, que era a primeira fase deste caminho sinodal, não fosse uma coisa isolada. A fase de escuta não é o início do caminho sinodal. A escuta recíproca implica todo o caminho sinodal e neste percurso de reflexão e atuação. A própria atuação implica uma escuta recíproca para que em cada lugar, em cada geografia, em cada cultura, encontre eco o trabalho sinodal que está a acontecer. Este relatório de síntese deve ser uma base de trabalho das comunidades, deve inspirar a projeção pastoral das dioceses e creio que em Portugal era necessário também, a partir da Conferência Episcopal, um caminho concertado para que se pudesse aqui partir para a renovação da Igreja e para uma renovação eclesial que é urgente. Estas jornadas de pastoral contaram com a presença de duas figuras muito presentes na mais recente reflexão pastoral da Igreja, a irmã Nathalie Beccard, que acompanha o sínodo sobre a sinodalidade. Ela sublinha a necessária experiência de estarmos juntos. But the most important that we would like also to invite to do in the local churches, the most important, the best fruit of this synod is the experience of being together, discerning together, especially with this synodal methodology that we call conversation in the spirit. That is a way to listen really to everybody, first to listen to the word of God, to listen to Christ and to listen to the Holy Spirit. So what we would like really is to invite everybody to read this synthesis report, but documents are not enough. It's about continuing this experience of true synodality with this style of fraternity in Christ, all together as baptized. O padre Rossano Sala destacou a experiência da Jornada Mundial da Juventude, que reforçou a reflexão já aprofundada no sínodo sobre os jovens que pediam maior protagonismo na vida das comunidades. Allora qui la domanda è una domanda per gli adulti.
Crediamo nel mondo dei giovani, riconosciamo che in loro c'è la presenza di Dio, riconosciamo che lo Spirito del Signore agisce per mezzo di loro e ci vuole anche provocare per i cambiamenti della Chiesa in atto. Se abbiamo questa fiducia, certamente la Giornata Mondiale della Gioventù porterà i suoi frutti. Se non l'abbiamo, rischiamo di aver perso una grande occasione. O perigo não é só perdermos o sínodo, ou dizer que no final de um percurso sinodal, afinal isto ficou num documento ou numa exortação pós-sinodal. Creio que o perigo de perdermos este sínodo é perder o nosso espaço no diálogo com a cultura contemporânea, porque este sínodo, mais do que um sínodo sobre a sinodalidade, é um sínodo sobre do modo como a Igreja se situa no mundo de hoje e como entra em diálogo com os homens e mulheres de hoje. É isto que a Diocese de Viana do Castelo quer evitar e, por isso, desafia as comunidades a um processo de renovação. Pretende-se que a linha pastoral não seja a decisão de um grupo ou de um bispo, mas resultado de uma caminhada de discernimento e, para isso, quer envolver todos, não apenas os que já estão dentro. Muitas vezes, mesmo aqueles que já estão envolvidos, não se querem comprometer. O que ouvimos hoje de manhã, esta igreja em saída, que vai ao encontro, que escuta mesmo aqueles que não estão dentro, é fundamental até para uma mudança e para uma conversão pessoal, pastoral e eclesial. Neste momento ainda falamos muito para dentro. Tendo no horizonte esse jubileu da Diocese, Dom João Lavrador reconhece a necessidade de mudança. Eu penso que a grande revolução a fazer, a grande renovação, é sempre na mentalidade, não é? E todos nós temos dificuldade nisso. Quer dizer, porque há um modelo de igreja, uma forma de estar, que no fundo neste momento já não está adequada, já não conseguimos responder dessa maneira. Há uma realidade nova que nós realmente reconhecemos que é preciso caminhar nesse sentido. É preciso escutar muito os sinais dos tempos em que estamos, escutar muito o que o Espírito está a dizer à Igreja, e por isso exige uma reflexão profunda, exige um clima de oração e de interioridade, aquilo que o Papa diz, a escuta, não é? Essa escuta do Espírito. E há uma escuta também dos gritos dos que estão aí na sociedade, o grito desta humanidade sofredora que está por aí. Tudo isto são escutas que se tem que fazer, e, naturalmente, depois há que ter a coragem, há que ter este ímpeto interior que só o Espírito é capaz de dar para nós arriscarmos dentro da novidade. Portanto, não é fácil para ninguém. Não sendo fácil, há, no entanto, o reconhecimento da vontade de fazer caminho. Dom João Lavrador assume que se pode tropeçar, mas o importante é que o caminho se faça com todos. Chama-se Do Silêncio Maior e reúne algumas das imagens fortes do Santuário de Fátima, sem as multidões de peregrinos que habitualmente o caracterizam. Imagens recolhidas pelo fotógrafo Miguel Cardoso, que está hoje entre nós. Boa tarde, Miguel. Obrigado, boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Todos ainda guardamos muito na memória esses dias do confinamento, da pandemia, pelo sofrimento que trouxe, também para a alteração que implicou na vida de todos nós. Uma dessas alterações que todos guardam na memória, também muito visível, que ganhou grande visibilidade, foi Fátima, o Santuário de Fátima e a ausência de peregrinos. E quiseste então guardar pela lente da máquina fotográfica aquele ambiente. Sim, eu fui desafiado pelo Santuário e fui convidado para poder ir fotografar as cerimónias do 12 e do 13 de maio de 2020 e, obviamente, era um desafio que eu quis agarrar logo, e porque tinha imensa vontade, porque era um privilégio, estavam muito poucos jornalistas, inclusivamente, a poder fazer cobertura naqueles dias. E, portanto, era uma coisa que eu gostaria muito de... Há fotografias que se fazem, que é fotografar aquilo que nós vemos, e há outras que é fotografar aquilo que nós sentimos, que foi um bocado mais aquilo que aconteceu aqui, e poder estar nos bastidores e poder ir a todo lado fotografar, foi ótimo, porque se consegui de facto transmitir a minha sensação do que é que foram aqueles 12 e 13 de maio em Fátima, sim. E o resultado disso está agora neste livro, Do Silêncio Maior, que reúne realmente este conjunto fotográfico que foi realizado nesta ocasião. São muitas situações ali recolhidas e sempre com este denominador comum que era um santuário esvaziado. Sim. Mas simultaneamente preenchido, porque se sabia que os portugueses estavam a acompanhar tudo o que ali estava a acontecer por esses dias, não podendo estar fisicamente presentes. Apesar de tudo, sentia-se, não vendo, a presença de um país inteiro.
Completamente. E isso era, de facto, são imagens muito intensas porque todas as poucas dezenas de pessoas que eram maioritariamente funcionários do santuário que estavam presentes naqueles dias, que eram cerca de 40 a 50 pessoas, faziam parte, já contando com sacerdotes e com alguns bispos, representavam no fundo muita gente, não é? Portanto, cada um deles era como se representasse muita gente. Era como se fosse uma enorme sala de ressonância onde cada passo, onde cada gesto tinha um eco muito maior, porque simbolicamente era quase como que um mistério em que cada um representava muitos, não é? E estavam milhões em casa a assistir pelas televisões e muitos deles isolados e em sofrimento, não é? Pela solidão e pelo facto de estarem, de não sabermos toda a incerteza que ali se passava e, portanto, tudo aquilo tinha um significado muito aumentado. E isso fazia-se sentir pelos gestos, pelos rostos, e eram imagens, de facto, eram difíceis, mas ao mesmo tempo eram de uma intensidade e de uma espiritualidade muito rica. Esta recolha fotográfica, do Silêncio Maior, que aqui estamos a apresentar, é uma edição muito limitada, não é? Sim, eu quis tornar esta edição também, tal como o acesso ao santuário naqueles dias teve que ser muito limitado e muito exclusivo, nós também quisemos que esta edição fosse uma edição muito especial. E a forma de a tornar também mais especial é fazer uma edição única, de apenas 100 exemplares, dos quais já existem menos, não é? E que são possíveis de adquirir indo ao site miguelcardoso.com. É possível comprar lá o livro, utilizando os métodos de pagamento normais, mas de facto só existem 100 exemplares. Eles são feitos, são todos numerados à mão e assinados por mim e vêm dentro de um estojo também especial. E quisemos realmente que fosse uma experiência especial e única poder ter o acesso a este livro, e não serão feitos mais, não haverá mais edições e, portanto, é mesmo a ideia torná-lo especial. É mesmo esta única ocasião. Fátima não era uma novidade no trabalho que tens desenvolvido. Desta vez foi muito diferente e daí também o cuidado especial nos enquadramentos, na forma de fotografar, na escolha dos motivos. Sim, porque eu, quando olho da perspectiva de fotógrafo, e no caso, numa perspectiva de um projeto como este, tento captar e tento enquadrar e procurar a luz e procurar as situações de forma a que todas elas contem um bocadinho da história e daquilo que se estava a sentir naquele momento. E, portanto, há muitos simbolismos associados, desde logo na capa, as 3 velas que aparecem, que simbolizam os 3 pastores, na minha opinião, e a palavra do Evangelho que se estava a aproximar na celebração do Ambão, e, portanto, tudo isso, há uma carga simbólica muito grande associada aos enquadramentos e à forma como eu procurei fotografar as diferentes situações. Para as pessoas também que ao verem esta obra, salta-lhes à vista o preto e branco, não é? Da fotografia. É para ti uma fotografia forte, realça esta dimensão, não direi dramática, mas um cunho de fortalecimento da própria imagem que se transmite. Sim, porque tudo aquilo que se viu ali, na minha opinião, foi muito cru, não é? E, portanto, o preto e branco ajuda a transmitir essa ideia do cru, dar destaque não às cores, mas às formas, aos contrastes. Toda a história de Fátima está associada à luz e à sombra também, não é? E, portanto, à luz que brilha na sombra e todos os contrastes. E, portanto, aquilo também foi um contraste, ver Fátima, o chão de Fátima tão despido, que não é habitual, num dia 12 e num dia 13. E, portanto, foi uma forma também de salientar isso. E existe apenas uma fotografia a cores em todo o livro, no final, que procura transmitir essa ideia de uma esperança que queremos acreditar que vem dali todo aquele processo de pandemia, processo quase de Páscoa, não é? De passagem pelo deserto, não é? Há ali todo um processo simbólico também associado a isso. Naquela ocasião, sentiste que estavas a viver um momento único da vida, um momento da história, a tocar a história. Sim, completamente. Aliás, eu senti isso desde o primeiro momento, quando me convidaram, eu percebi logo que iria ser nunca tinha acontecido em Fátima, esperemos que nunca volte a acontecer, pelo menos pelos mesmos motivos, e de facto eu senti que foi um privilégio único poder estar ali e tentar contar da melhor forma possível. Eu naqueles 2 dias tirei cerca de 4.000 fotografias e, portanto, foi
uma seleção destas quase 200 que estão aqui, dessas 4.000, para retratar-se melhor a forma como eu senti aquela experiência. Não é um livro de fotoreportagem, é um livro que pretende ser um memorial às vítimas e que contasse de uma forma, da minha forma, através das minhas imagens, aquilo que aconteceu ali naquele dia. E com estas imagens, com cada uma destas imagens, cada pessoa que a vir fará também a sua própria leitura, identificar-se-á com ela, carregando a sua história pessoal também que a une àquele lugar, não é? Claro, completamente. E até à própria experiência. Houve pessoas que que têm o livro, entretanto, e que compraram o livro depois do lançamento e que me têm feito soar esses ecos de se reverem nas suas próprias experiências de isolamento naquelas fotografias que se estavam a ver ali. Portanto, ou seja, não estando lá, mas que veem aquilo como uma memória àquilo que foi aqueles períodos de solidão e de sofrimento e da travessia daquela fase tão difícil da vida delas. Tens desenvolvido diversos projetos na área do audiovisual, da fotografia, do multimédia, nesta relação próxima com a fé e com a Igreja Católica. Esta foi, digamos, uma ocasião muito própria, muito especial. Sim, completamente. Mesmo em relação ao Santuário de Fátima, nós colaboramos muitas vezes com projetos. Este ano lançámos o filme de animação que acolhia os jovens em Fátima nas peregrinações da Jornada Mundial da Juventude e fazemos muitos projetos de multimédia que normalmente são desafios de tentar olhar para a fé e olhar para as experiências de fé de uma forma com um olhar novo e com um olhar diferente. E é sempre esses desafios que nos agradam mais, porque são de facto desafios, não é? E criar um novo imaginário e criar um novo olhar sobre as coisas, não é? Muito bem, Miguel Cardoso, muito obrigado por esta partilha, também pela tua sensibilidade atrás da máquina fotográfica e que agora leva tão longe, ao fim e ao cabo, estes momentos que se viveram naquele santuário, naquela altura tão específica da nossa história. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Recordo que mais logo, poucos minutos após a meia-noite, pode ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.